Todo mundo conhece o ChatGPT, né? A ferramenta que, de repente, mudou tudo. Mas e se por trás de todo esse sucesso estrondoso existisse uma crise financeira gigantesca? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos números que estão deixando o mercado de cabelo em pé e que podem significar que a ferramenta de IA mais famosa do planeta, bom, talvez esteja com os dias contados. Olhem só essa frase. Alerta vermelho. Parece sério, né? Esse foi o título de um memorando interno que circulou lá na OpenAI, a criadora do ChatGPT. E isso, claro, acendeu um sinal de preocupação em toda a indústria. Para a gente entender o tamanho desse problema, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, lá para o começo de tudo. Beleza, então vamos lá. Para entender a crise, a gente precisa primeiro entender o sucesso. E que sucesso, hein? A história do ChatGPT é sobre uma ascensão, meteórica, algo que ninguém no mundo da tecnologia tinha visto antes. Em novembro de 2022, o mundo conheceu o ChatGPT. E o que aconteceu foi uma loucura. Em 5 dias, só 5 dias, já tinha 1 milhão de pessoas usando. 2 meses depois, 100 milhões. Pensa nisso. Foi, sem brincadeira, a ferramenta que cresceu mais rápido em toda a história da internet. Nada chegou perto. E não era só gente curiosa, não. A ferramenta mudou o jeito que as pessoas trabalham, estudam, criam conteúdo. De verdade, mudou tudo. De uma hora para outra, o ChatGPT virou pauta de conversa, virou um fenômeno cultural mesmo. E com tanto sucesso, é óbvio que o valor da empresa foi para a lua. A OpenAI foi avaliada em mais de 500 bilhões de dólares. Gente, é meio trilhão de dólares. É difícil até de visualizar um número desses, né? E para a gente ter uma noção do que isso significa, vamos comparar. Esse valor é mais do que a Coca-Cola vale, mais do que a Nike. Pensa só, empresas gigantescas, super consolidadas. E a OpenAI, num piscar de olhos, passou na frente. No papel, pelo menos. Ela virou uma gigante. Só que a festa durou pouco. Alguns anos depois, o cenário virou de cabeça para baixo. Aquele alerta vermelho que a gente falou no começo, então, ele não foi o primeiro. Mas o segundo conta uma história bem, bem diferente. E aqui a gente vê a virada de chave perfeitamente. Em 2022, quem deu o alerta vermelho foi o Google. Eles estavam apavorados, vendo o ChatGPT como uma ameaça que poderia acabar com o negócio de buscas deles. Agora, o alerta vermelho vem da própria OpenAI. Eles estão com medo da própria sobrevivência. A ameaça que antes era externa, agora está vindo de dentro de casa. Então fica a pergunta, né? Como que uma empresa que parecia que ia dominar o mundo, de repente, está lutando para não quebrar? O que está acontecendo lá dentro? Bem, aquele memorando interno deu umas pistas. A primeira coisa, a concorrência acordou, e acordou forte. O Gemini do Google, o Claude da Anthropic, eles estão começando a superar o ChatGPT em vários testes. E não é só teoria, não. Empresas já estão trocando de plataforma. E para piorar, as pessoas no geral estão usando o GPT com menos frequência. Mas o que está pegando mesmo, o coração do problema, está no dinheiro. Ou melhor, na falta dele. Uma análise que o banco HSBC fez mostrou uma realidade financeira que é, para dizer o mínimo, assustadora. Se preparem para esses números. Segundo o HSBC, para a OpenAI conseguir só empatar, ficar no 0 a 0 nos próximos 5 anos, ela vai precisar de mais 207 bilhões de dólares. E olha só, isso não é para dar lucro, não. É só para pagar as contas. E a coisa piora. Se a gente olhar até 2030, a projeção de gastos é de 1,4 trilhões de dólares. É um valor absurdo. Só para alugar os servidores, os data centers já são bilhões. O custo para manter tudo isso funcionando é gigantesco. E essa tabela de prejuízos aqui é de cair o queixo. O problema não está parando, ele está acelerando. Dá uma olhada. Em 2025, a projeção é de perder 26 bilhões. Um ano depois, 2026, esse número mais que triplica. Pula para 87 bilhões de prejuízo. A sangria não para. 128 bilhões em 2027, até chegar em absurdos 257 bilhões de prejuízo em 2030. A cada ano que passa, o buraco só aumenta. Então, o que a gente está vendo é que a corrida da IA mudou completamente. Não é mais só sobre quem tem a tecnologia mais legal ou mais inovadora. Virou uma guerra de quem tem mais dinheiro para queimar. E aqui a gente entende o tamanho do desafio. A Microsoft, que é parceira da OpenAI, já colocou lá 13 bilhões de dólares. É grana pra caramba, certo?
Só que aí a gente olha para o concorrente, o Google, que tem um caixa que parece não ter fim, e de repente esses 13 bilhões parecem troco perto do tamanho do problema. O modelo de negócio deles, hoje, simplesmente não fecha. Fizeram as contas. Mesmo que o ChatGPT chegasse a ter, sei lá, 3 bilhões de usuários e 10% disso tudo pagasse assinatura, ainda assim não seria suficiente. A matemática não bate. Ok, depois de todos esses números, qual é a conclusão? O que a gente aprende com tudo isso? O ponto é o seguinte: a nova corrida da IA é diferente. A competição não é sobre quem dá mais lucro, é sobre quem consegue perder mais dinheiro por mais tempo. É uma disputa de fôlego para ver quem aguenta queimar a caixa por mais tempo sem quebrar. E isso leva a uma lição que é super importante para quem acompanha tecnologia, negócios. No final das contas, popularidade não paga as contas. Não adianta nada ser a ferramenta mais famosa do mundo se a operação não se sustenta. E a gente termina com essa provocação para pensar no futuro que está sendo desenhado agora. Nessa nova era da inteligência artificial, quem vai ganhar o jogo? Quem tem a melhor ideia ou quem simplesmente tem mais dinheiro para gastar? A resposta para essa pergunta, bom, ela vai definir a tecnologia dos próximos 10 anos, com certeza.